Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que por amor veio a nós, sofreu o que não precisava sofrer para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Que nesse momento Ele me intua, me inspire, para que eu encontre as palavras certas, para despertar em cada um que me ouvir aquilo que se faz necessário para pensarmos e descobrirmos coisas que parecem adormecidas dentro de nós. Vou começar lendo uma passagem de Emmanuel, pelo livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier. O título é Pelos Frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus disse, e Mateus, no capítulo 7, versículo 16, nos transmite. Nem pelo tamanho, nem pela figuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelos aspectos brilhantes, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores profundas, perfumadas ou inodoras, nem pelos aromas atraentes, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pela aparência exterior, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme da nossa atitude, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E assim é que devemos pensar sempre. E agradecer ao Pai as oportunidades que nos dá quando nos permite uma nova reencarnação, onde deveremos progredir moral, intelectual e espiritualmente. Somos frutos do que aprendemos, do que absorvemos através dessas centenas e centenas e centenas de reencarnações. Mas muitas vezes, ou quase sempre, o aprendizado não é positivo. Deixamos-nos levar pelas coisas do mundo em vez de pelas coisas de Deus. E tudo isso se reflete no que chamamos de personalidade. Cada um de nós tem a sua personalidade. Cada um de nós exterioriza, através dos pensamentos, sentimentos e ações, o que absorvemos durante essas encarnações. E é por aí que nós conhecemos o próximo. Conhecemos a sua índole, conhecemos
a fruta que esta árvore dá. Senhor, meu Deus, quanto tempo perdemos na caminhada porque não nos observamos. Gastamos tanto tempo olhando o cisco no olho do nosso irmão e não nos cuidamos de ver a trave no nosso olho. Pois só assim, reconhecendo as nossas limitações, é que poderemos nos dedicar a nos aprimorar nessa caminhada através do caminho que Jesus nos indicou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele nos disse. E é por aí que nós temos que trilhar para nos aprimorarmos, para crescermos diante do Pai e de nós mesmos, para sermos pessoas melhores, para sermos dignos de sermos abençoados com novas oportunidades para aprendermos a sermos ainda melhor. E esse esforço é nosso, pois ninguém muda ninguém. Podemos, através dos nossos exemplos e de nossa experiência, transmitir ponderações, dar exemplos. Mas se o nosso irmão não estiver disposto a receber essas ponderações e observar esses exemplos, ele não vai mudar em nada. E quando não aprendemos pelo amor, isto é, observando as experiências alheias e escutando a sabedoria daquele que já cresceu mais do que nós vamos aprender pela dor. Porque afinal o que se aprende sorrindo, esquece-se fácil. O que se aprende com lágrimas não se esquece jamais. E a importância fundamental está em podermos nos relacionarmos adequadamente. Essa bagagem espiritual que caracteriza o nosso caráter, a nossa personalidade, pode fazer com que sejamos agradáveis aos outros ou desagradáveis. E essa capacidade que temos de sermos observadores, muitas vezes fica anestesiada por certos encantamentos falsos. Não devemos, como nos lembra Emmanuel, nos encantarmos pelo exterior das coisas. Devemos ver o fruto que pode ser colhido dessas coisas. O encantamento exterior pode ser profundamente forte na impressão primeira, todavia tudo tem o seu tempo. E nós também. A beleza material tem um tempo. Todos nós temos um prazo de validade. E passado o tempo, essa beleza exterior começa a se deteriorar. Precisamos, então, ter uma outra coisa a ser observada para que mantenhamos sempre nos encantados com aquela companhia. Pode ser a sua cultura, que nos traz uma conversa agradável
e construtiva. Pode ser a sua atenção para conosco, nos ajudando, nos amparando, nos socorrendo quando necessitamos. Pode ser através das palavras de estímulo. Pode ser pelos abraços fraternos que nos transmite esperança, consolo, que nos estimula a fé, muitas vezes um tanto adormecida. Para isso, temos que observar no nosso dia a dia, através da convivência, o temperamento daquele que nos encantou à primeira vista. Se ele é uma pessoa agressiva, se ele é uma pessoa autoritária, se ele é uma pessoa ciumenta, uma pessoa entusiasta, uma pessoa folgazona, implicante, maternal, uma pessoa meiga, passiva, pessimista, suscetível, tímida, e por aí vai. Cada uma dessas personalidades tem características que devem ser analisadas por nós, se pretendemos manter uma relação construtiva, agradável, duradoura e que durante esse tempo de duração se fortifique cada vez mais. A pessoa agressiva é sujeita a frequentes crises de cólera, nas quais briga, critica, provoca, xinga, descontrola-se. É uma pessoa desagradável de conviver. Uma pessoa que se irrita com facilidade, agasta-se facilmente, criando em torno de si um ambiente de constrangimentos, muitas vezes, para o companheiro ou para a companheira. O autoritário. O autoritário é aquela pessoa que gosta de mandar. Acha sempre que está certo, que todos têm que aceitar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita ser verdade, ser o melhor. Né? É a pessoa que não volta atrás em suas decisões, mesmo vendo que está errado. É aquele que prefere errar com a própria cabeça do que acertar com a opinião alheia. Muito ligado ao orgulho. O ciumento. O ciumento é próprio da pessoa insegura, com neurose de caráter ou complexo de inferioridade. Ele está sempre achando que ele vai ser passado para trás, que ele vai ser preterido, que dão mais atenção ao outro do que a ele. Não suporta que os outros sejam melhores aquinhoados em afeto, mesmo quando ele reconhece que não merece esse afeto. Um pequeno atraso, um gesto de cortesia ou um sorriso fraterno, um sorriso que transmite esperança, solidariedade, muitas vezes se torna um drama. Porque a cabeça do ciumento começa a fazer conjecturas, sempre achando que está sendo ludibriado, preterido,
ou coisa até pior. Temos o entusiasta. O entusiasta é bom. É aquele que é animado, que ama a vida, nutre belos ideais e luta por eles. O que é muito importante. Nada chega às nossas mãos de graça. Eu vou pedir a Deus, peça. Mas Ele dá quando merecemos. E o merecimento vem pelo nosso empenho, pela nossa vontade, pela nossa força de conseguir através do trabalho, através da fé. E quando Ele acha que vai ser bom para nós, podemos pedir muito, muito, muito e não receber. Ou porque não merecemos, ou porque não vai ser construtivo para o nosso crescimento. Nós não olhamos isso, mas o Pai, na sua misericórdia, olha. Ele nunca nos dará aquilo que vai nos prejudicar. Quantas vezes lutamos muito para conseguir uma coisa e quando conseguimos, não era nada daquilo que pensamos. Peçamos sempre ao Pai que nos dê o melhor para nós e não exatamente aquilo que queremos. Mas sem o entusiasmo, sem a luta para conseguir, não conseguimos mesmo, né? O entusiasta não fica à espera da oportunidade para melhorar sua situação. Ao contrário, cria condições de sucesso com a fé em si mesmo, seu esforço, sua perseverança. Quando nós nos empenhamos, e é para o bem, e é bom, a espiritualidade superior sempre se aproxima para nos ajudar. O folgazão é aquele que tem um espírito alegre, brincalhão, expansivo, que gosta de contar, ouvir piadas, não leva nada a sério e, qualquer que sejam as circunstâncias, sempre encontra motivos para rir, dando com isso a impressão de ser um tanto quanto irresponsável. Muitas vezes, o folgazão é responsável, sim. Ele sabe cumprir com seus deveres, as suas obrigações, mas é alegre, efusivo. Temos que observar, através do fruto que ele dá, se realmente ele é irresponsável ou não. Temos um implicante, aquele que vive implicando com todo mundo, com tudo. Não importa se há realmente um motivo para isso ou não. Ele quer implicar, ele quer mostrar que ele é superior, que ele não faz aquilo que ele está censurando. Isso é realmente muito desgastante, não é? Tem aquele maternal que quer resolver tudo para os outros e acaba fazendo com que o espírito não aproveite a encarnação que tem, porque através da encarnação nós aprendemos a desenvolver a nossa inteligência superando as dificuldades. Nós exercitamos o exercício do aproveitamento das oportunidades. Não ficamos esperando que façam para nós, que façam por nós. Então, ser solícito, ser afável, estar sempre pronto para ajudar, é muito bom, é útil a nós mesmos e àquele que está sendo ajudado. Mas tem seus limites. Cada um tem a sua cruz. Se nós formos levar a nossa e a dos outros, o outro não vai aproveitar a encarnação e nós não vamos aguentar as duas cruzes. Se Deus dá uma para cada um, Ele sabe o que está fazendo. Não é? Tem um meio, aquele sempre afável, carinhoso, calmo, gentil, ponderador,
incapaz de erguer a voz ou perder a paciência. Esse já é um espírito melhor, né? Tomara que um dia eu chegue lá. O passivo, aquele apático sem vontade própria, partidário do deixa fazer, deixa a vida me levar. Comenta seus problemas com todo mundo na esperança de que alguém, o meigo, o maternal, né, fique tocado e resolva para ele. O pessimista é triste, vamos combinar. Tudo que você tem de ideia, ele bota para trás. Tudo que você se empenha, ele bota para trás. Todo mundo não é bom. Todo mundo é desonesto. Todo mundo que se aproxima está querendo tirar vantagem. Viver com uma pessoa assim é muito triste, não é? Vamos combinar. Tem o suscetível, aquele que se melindra à toa. Qualquer coisinha fica melindrado. Fica se achando menosprezado, fica se achando ridicularizado, diminuído. É uma personalidade muito difícil de conviver também. Tem o tímido. O tímido, por ser acanhado ou covarde, evita parecer, demonstrar o que sabe, o que pode, o que consegue, se empenhar. Não participa das conversas, está sempre calado no canto. E muitas vezes tem mais o que dizer do que todo mundo que está falando. Eu conheci uma pessoa muito interessante. Ele era muito simples, humilde e tímido também. E muitas das vezes eu presenciei, porque eu convivia muito com ele, pessoas chegarem perto dele e começarem a demonstrar conhecimento sobre certas coisas e tal. E ele só ouvia, calmo, paciente, até que a pessoa chegava e tinha a infeliz ideia de dizer assim, o senhor não acha? Aí ele dizia, bem, o que eu sei sobre o assunto, e começava a dissecar aquele assunto. Falava, explicava, citava os livros, os autores dos livros, e a pessoa que estava falando como se fosse um profundo conhecedor ia percebendo que tinha passado vergonha porque o que estava dizendo ou era muito primário no assunto ou não estava correto. Mas só quando alguém dizia, o senhor não acha? Ou o que o senhor acha? Aí ele dizia, senão ele ficava quieto, ficava quietinho lá. Assim, meus queridos, nós percebemos que quando um casal resolve se relacionar, criar um caminho junto, necessário se faz que prestemos muita atenção no que dizem, no que fazem, como dizem, como pensam, como sentem as coisas no dia a dia. Nunca fiquem na esperança de que, se ficarmos juntos eu mudo ele. Não muda. Só se ele quiser. Se ele for do tipo mandão, se ele for do tipo irritadiço, ele não vai mudar. Não vai mesmo, porque ele é orgulhoso, ele é arrogante. Não vai mudar. E deixar para descobrir isso depois de assumir um compromisso sério é sofrimento garantido para os dois. Olhem bem se vocês se combinam. E não é necessário combinar em tudo, porque muitas vezes o que falta no um sobra no outro e os dois juntos acabam se completando. Mas quando não há absolutamente nenhum ponto em comum,
quando há intransigência de ambas ou de uma das partes, é preciso decidir se estão dispostos a passarem uma vida de sofrimento juntos ou se vão procurar alguém que se harmonize melhor para passarem juntos a caminhada que estão se propondo fazer. Kardec diz, em determinado momento, muitos são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver em comum, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material, que é o que mais se vê hoje em dia. Conhece-se hoje, namora-se amanhã, noiva depois da manhã, casa depois da manhã, e na semana seguinte estão separados. Incompatibilidade de gênios. Passemos mais tempo convivendo, passemos mais tempo estudando um ao outro. Ninguém engana ninguém o tempo todo. Se houver uma convivência e uma capacidade de observação do companheiro, da companheira, em dado momento, aquela personalidade vai se mostrar tal qual é. E ali a gente vai decidir se estamos dispostos a enfrentar ou não. Kardec continua, não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Então, o namoro e o noivado, que antigamente tinha um prazo mais longo, dava mais tempo de conhecer. Cumpre não se esqueça de que é o espírito que ama e não o corpo. Isso é fundamental. De sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Kardec diz isso no Livro dos Espíritos. E é muito interessante a gente pensar nesse assunto. Porque é triste vermos o que acontece atualmente. Não só um relacionamento matrimonial, mas as amizades também não são duradouras, não são afetuosas. Eu conheci uma pessoa que disse uma vez, conhece-se o amigo quando a gente enguiça o carro na linha amarela lá no Rio de Janeiro, lugar perigoso. 1h da manhã, a gente liga pedindo ajuda e ele acorda e sai e vai lá nos ajudar, apesar do risco que vai correr. Não precisamos ser tão radicais para chegarmos à conclusão de que a pessoa é nossa amiga. Mas eu acho que esse exemplo dá bem para pensar a respeito. Que sejamos sempre atentos ao que Deus nos mostra, ao que o Deus nos diz. Que tenham olhos de ver, vejam, os que tenham ouvidos de ouvir, que ouçam, disse Jesus. Que saibamos ver e ouvir o que a vida nos mostra. Pai Dulcíssimo, em sua infinita misericórdia, na sua infinita paciência, está sempre nos dando novas oportunidades de ver o que não vimos, de ouvir o que não ouvimos, e assim aprendermos a sermos melhores. E em sendo melhores, merecermos subir a escada de Jacó, até que um dia possamos chegar aos teus pés, gratos
por todas as oportunidades, por toda a paciência, por toda a confiança que depositou em nós. Que a paz esteja com todos nós, que a bênção do nosso Pai Supremo abençoe a todos nós, que assim seja.